Aula de Anatomia dos Ventrículos Laterais da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pelo Dr. Rodrigo Pongelupi. Enfim, primeira coisa dos ventrículos é isso aqui. Onde é que estão os ventrículos? Vocês têm que olhar para isso aqui e saber onde eles estão. Tá? Isso é o mais importante. Tá bom? Você faz ideia, Luiz? Tenta desenhar eles aí. Vamos começar pelo côno frontal. Onde está o côno frontal? Onde ele começa, onde ele acaba, olhando para isso. Tá? E o limite superior dele é no sul, no sócio no frontal, Frontal? ou inferior. Inferior. Que bom. Inferior. A parte você falou que se der um ponto ali mais ou menos no meio do exatamente. Pensa que ele vai terminar onde termina isso. A ínsula nada mais é do que, em última análise, a substância cinzenta que recobre cápsula quê? É uma situação. Externa. Depois aí você tem o Claustro, externo. aí você tem Os dois, né? Quais que são? é o pai e o Tony. O tame do ovário, isso aí. E medial a eles, você tem? Cápsula então. Beleza, ela vai dirigir na frente, na região anterior. O interior é o caudal, o exterior é o caudal. Isso aí. Então é isso. Então, pensa que esse bloco central de estruturas, né, como se fosse um bloco mesmo, né, uma bola, ele vai ser envolto por uma cavidade, né, C, que vai envolver ele. Então, o limite da ínsula é o quê? Quais são os limites da ínsula? Sabe? Aqui vem a minha cabeça de uma coisa óbvia. Cara, O sublimitante, os né? sublimitante da ínsula. Quais são? A gente tem três, né? É sublimitante anterior, inferior, tem superior posterior, tem? Posterior lutear, inferior, superior e anterior, tá? E lá na frente, lá bem medial, você tem o finalzinho da ínsula que nós chamamos. O limite. Limite da ínsula. Né? Esse é o limite da ínsula, né? E a ínsula, ela é revestida por quê? Por opérculos, assim, certo? O opérculo é curtinho, né? Então, ele que reveste a ínsula. Então, o opérculo é isso aqui tudo. Tá? Isso aqui tudo é opérculo. Você sabe, quando abre a fissura, né? Para ver a ínsula é basicamente isso que faz. Né? Você abre aqui, certo, para você ver os vasos dentro, né? Que são ramos de quem? Do cerebral. Cerebral médio, exatamente. Dentro da ínsula, quais são os ramos? Quais segmentos? Teve dois, eu sei não, aí à medida que ele tem uma curvatura, ele vai comprando super, ele teria em três. Exatamente. Na verdade, é isso. Cidade. Imagina que dentro da ínsula, né, ele vai subir e depois ele vai descer e dar a volta e vir para fora. Quando ele chega do sulco limitante da ínsula, ele vira M3. Quando ele passa do limite da ínsula para dentro, ele vira M1. M2, né? Por esse caso, né? Fora. Então, basicamente isso. Então, coloquei aqui, imagina que isso aqui são os opérculos, né? Então, a ínsula vai estar dentro disso daqui, né? Então, os ventrículos vão estar aqui dentro, tá? Se você quiser acessar o átrio, aonde está o átrio? Aqui. Ele vai coincidir com o quê? Na verdade, você tem o supramarginal, né? Mas os dois, né? Supramarginal e angular atrás, né? Mas existe um sulco. Como é que chama esse sulco aqui? Intraparietal. Intraparietal. Então, vai só um sulco intraparietal com esse sulco aqui. Qual que é? Só central. É isso. E o ponto temporal? Onde você vai achar ele? Tipo temporal médio. Por isso tem a técnica lá e tal. E aqui? Onde está o ponto temporal? Qual giro vai corresponder ao ponto temporal? O lateral. A parte inicial do lado temporal. Tá só, né?
É o que o João falou, na verdade, o subcolateral. Tanto é verdade que é, no movimento temporal a gente tem uma inversão, como chama o povo. Calcanhar, não sei se é não, Eminência colateral. O calcaraves, na verdade, está no átrio e ele corresponde ao quê? Ao supraconférico. Beleza. Então é isso mesmo. Tá vendo as relações que eu falei para vocês? Então, o cono, cono frontal ele vai acabar junto com o sulco limitante anterior da ínfula. Vai coincidir, né? E da mesma forma, dentro do lobo temporal, lembra da aula de sulcos e giros? Eu falei para vocês, como é que chama esse giro aqui? Giro de eixo, né? Giro temporal cruzeste interior, né? E ele vai apontar para quê? Para o átrio, tá vendo? Que é o corpo, né? E ele vai apontar para o átrio. Então, basicamente, é isso que eu falei para vocês. A ínsula vai corresponder ao ventrículo. Às vezes a gente olha para o cérebro e tem a impressão que o ventrículo é maior do que ele é, mas na verdade ele corresponde basicamente ao que você falou. O frontal superior e ele embaixo T2, né? Bom, então o que eu falei para vocês, né? Ele vai ter essa posição de circundar todo esse bloco central de estruturas, né? E as relações neurais que eu falei para vocês, né? Que é o tálamo, núcleo caudado. Você já falou, né? A relação dos dois, tálamo posterior, núcleo caudado. Anterior, lateral, você vai ter globos pálidos e gangue, né? Fórnix, lembrando que entre o fórnix e o tálamo, o que que tem? Sempre. Independente do local. Fissura coroideia. Tem tálamo e fórnix, só pode ser uma coisa entre os dois. Fissura coroideia, tá? E ela vai... O que que vai pulsar dentro da fissura coroideia? A mente flexoroide. Artérias coroideias, né? E vai depender da localização, né? Lá na frente você tem um ponto coroideo anterior, né? Que é onde ele entra, a artéria coroideia anterior entra pelo ponto coroideo anterior, que vai estar imediatamente atrás da cabeça do hipocampo. A cabeça do hipocampo atacada no ponto coroideo anterior. Tá? Corpo caloso basicamente vai formar o quê? As paredes laterais, né? Lembrando que lá no quarto você vai ter o tapete, né? Você vai ter e aquelas estruturas que você vê, né? O calcarários, o trígono, o bulbo caloso, o trígono colateral, tá? E a cápsula interna, que vai formar especificamente uma região, só uma região que vai ser imediatamente recoberta por cápsula interna dentro do ventrículo. Qual que é? Forame de Monro. Parede lateral do forame de Monro é cápsula interna pura. Os joelhos da cápsula interna. Então, aqui as paredes laterais que eu falei para vocês, né? Então, aqui é o nível do joelho, né? Então, você tem os núcleos caudados, né? Falei para vocês, né? Então, aqui você não tem plexo coroide, certo? Então, aqui está na frente do forame, certo? Aqui o rosto, né? Do corpo caloso, joelho. Aqui o corpo caloso, então aqui é o corpo frontal, né? Aqui é corpo. Então, no nível do corpo, que aí você tem, né? A relação entre o tálamo e o fórnix. Como é que chama isso aqui? Estrutura septo pelúcido, né? E aqui o núcleo caudado, corpo do núcleo caudado. Então, aqui cabeça, aqui corpo, tá? Aqui a gente está no átrio. Lembra que eu falei para vocês? A gente tem um fórceps maior, né? Fórceps maior, na verdade, o corpo caloso ele faz dois fórceps, né? Que ele tem esse formato. O menor é o que recobre o menor, ventrículo, a menor parte do ventrículo, que é o corpo frontal. O maior é o que recobre a maior parte do ventrículo, que é o átrio. Tá? E aí a gente vê dentro essas impressões, né? Trígono colateral, né? Na verdade, é o final da eminência colateral, já no átrio. Aqui seria o eminência colateral. Subcolateral faz essa eminência colateral. Aqui nós já estamos falando do ponto temporal. E no ponto temporal a gente tem hipocampo, fímbrias, aqui o tálamo, né? E aqui na face externa a gente teria um núcleo denteado. Lembrando que o tálamo, a fímbria, vai continuar no fórnix. E o giro denteado, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, né? O giro denteado ele vai continuar como endosfírice.
por cima e vão subir isso por cima manda Giacomini e do Fibrizio, né? Vai seguir por cima do corpo caloso, entendeu? Eles vão seguir caminhos diferentes. Então, basicamente, o giro denteado vai medial e por cima do corpo caloso e a fímbria vai dentro do ventrículo. E vai continuar como fortes, que vai formar o assoalho, entendeu? Eles vão seguir caminhos diferentes. As fímbrias, né, o fórnix, em última análise, ele vai terminar numa estrutura. Para fechar, ele é o circuito límbico. Que estrutura que termina? A coluna do fórnix vai terminar onde? Corpus lomilares. Faz parte do circuito, né, do sistema límbico. Então, aqui, vocês terem a visão tridimensional de como é que é, ó, tá vendo? No anterior, né, aqui, vocês veem a fímbria, né, virando fórnix, né? E aqui a coluna do fórnix que vai determinar a parede lateral, lateral, forame de Monro, tá vendo? E aí imagina que aqui você vai ter o tálamo. O tálamo ele vai estar sobre uma estrutura, de substância branca que faz parte, que se continua com a fibra que chama subículo. Eu ouvi falar isso, né? Eu fico falando o seu negócio. Subir nada mais é do que o local de calo usa. E aqui vocês conseguem ver também essa estrutura aqui. Que estrutura que é essa? Que fica logo acima da fibra. Giro denteado. Então, esse aqui é o negócio, né? Você vai ver o giro paripocampal aqui embaixo, né? Giro denteado e fibra. Então, se relaciona com o tálamo que eu falei para vocês, né? É importante lembrar que o tálamo, você vai ver ele quase todo dentro do ventrículo, mas vão ter três estruturas que você vai conseguir localizar quando você olhar para o mesmo centro. Quais são elas? Três estruturas. Vão ter três estruturas do tálamo que você vai conseguir localizar fora dos ventrículos, ou seja, pela cisterna. Pois é, funcionários. Você assina, isso mesmo. Na verdade, os dois deles são relacionados à via ótica. O pulvinar também está relacionado com a via ótica. Então, vai ser os corpos geniculacros. A lateral que é o quê? Não. A lateral da via ótica é medial. Não, desculpa. Medial é para ver o tiro. Eu decorei ao contrário. Assim. Lateral, glúteo, olhos que são. Essa é boa também. Eu decorei assim, tipo, o ouvido é lateral ao olho, sei lá. E aí, ao contrário. Se você aprender errado, depois você consegue perceber. Você dá o erro, exatamente. Por isso eu falei errado. Sim. Mas é isso, para você localizar na cisterna, como você localiza o corpo genicular medial. Se você localizar ele, se localiza para trás do tálamo e para frente, como genicular lateral. Você vai seguir o sulco lateral mesencefálico. No final do sulco lateral mesencefálico é o corpo genicular medial. Tá? E aqui eu falei para vocês, o caudado, né? A cabeça lá na frente, no ponto frontal, corpo no corpo, no ventrículo, e a cauda vai seguindo lá o temporal. E aqui outra visão, né, tridimensional dessas estruturas que eu falei para vocês, né? Lembrando que fórceps maior nada mais é do que o caloso mesmo, né? O mundo caloso é essa protuberância que você tem aqui na região medial. E aqui na região anterior você vai ter a continuação do sulco colateral e eminência colateral, que vão formar o trígono colateral. E esse tapeto? Tapeto também nada mais é do que uma continuação nessa região lateral, como caloso. A estrutura do corpo caloso, substância branca, tapete de substância branca. O fórnix, que eu falei para vocês já, né? Então, o fórnix vai seguir as colunas e vai chegar até os corpos lomilares, que é a informação mais importante, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Vai chegar no hipocampo, subir que é aquela continuação de substância branca, onde vai repousar o tálamo, porque o tálamo, como eu mostrei para vocês, ele vai repousar por cima dessa região. Então, aqui seria o subir, entendeu? Deu para entender? Você quer subir?
corpo caloso, já falei para vocês das partes do corpo caloso, né? Então, assim, o rosto do joelho corpo cisplênio, né? Corpo caloso. E aqui eu já coloquei para vocês algumas relações anatômicas, né? Como é que chama esse suco aqui? Onde? Esse suco aqui, ó. Desculpa, esse aqui, na verdade. Vai. Oi? Suco das necessárias por lá. Suco lateral mesencefálico, isso aí. E ele vai acabar lá no O corpo negro até o grande. ponto genicular medial. Medial, sim. Ensinar para lateral. Tá? Você vê as relações com os espaços cisurais, que você tem aquelas cisternas, né? Daqui para frente, cisterna carotídea, cisterna plural, cisterna âmens ou cisterna circundante, né? Vai ser as duas, né? E aqui atrás, cisterna quadrigeminal, que você vai ter os núcleos quadrigeminais, as veias, né? E basicamente isso aqui que eu mostrei para vocês que o corpo temporal e as relações dele, isso é importante porque você vai fazer a lobectomia temporal, o que você tem que ver no final? Você vai ver som, você vai ver artéria comunicante, artéria cerebral posterior, né? Você tem que ver todas essas estruturas para você retirar o hipocampo. Você fala que ponto coroideu vai não seria inferior aí? Ponto coroideu Inferior, né? inferior, inferior. Eu falei anterior, né? Não, inferior. Inferior seria essa estrutura aqui, né? Porque ela acaba, o ponto coroideu é onde acaba a cabeça do hipocampo. Parece que está acabando E aqui. é onde o ramo da coroideia anterior adentra o ventrículo. Exatamente. Lateral através do corpo. Até, tipo, daqui para frente você pode coagular e cortar, tá? Porque daqui para trás, né, a artéria coroideia, ela já fez a função dela. O paciente vai ligar três estruturas importantes e dar uma síndrome bem específica, né, de 3Hs. Vocês lembram qual que era? A síndrome dos 3Hs é hiponoxia, hemiparesia e hemanestesia. Hipoanestesia, exatamente. Então, você vai pegar o quê? Você vai pegar a cápsula interna, tal, e tá ótimo. Oi? A ideia é anterior, mas isso não necessariamente vai acontecer. Isso não é sempre que acontece, não. Antigamente ligava de rotina para poder fazer uma talomotomia para Parkinson, o pessoal ligava de rotina. Ela só fechava por ideia para tratar Parkinson. Eles começaram a perceber que vários pacientes se apresentavam em Brasil, mas não é a maioria, né? Então, ó, falei para vocês, eminência colateral. Então, para lá vai estar o fundo colateral. Aqui deve ser o quê? Trígono colateral. Aqui é o quê? Essa protuberância aqui? É a projeção da fissura calcarina do ato de ventrículo. Pode ser que seja. Eu acho até que está mais para bulbo do caloso aqui ainda. Eu acho que aqui não é o calcarados ainda, não. O calcarados vai estar um pouco mais para cima. E aqui o hipocampo, que eu falei para vocês, né? Cabeça e corpo. Lembrando que a cabeça do hipocampo vai acabar aqui, ó. Como é que chama essa estrutura? Então, a parte posterior do umpus, você vai ter aqui o ápice do umpus, né? Daqui para frente vai ser o quê? A amígdala. Então, você vai ter um sulco aqui dentro que vai dividir o hipocampo da amígdala, né? E aqui você vai ter aqueles três giros que o mais importante saber, esse aqui que é o giro intralímbico. Ele é importante porque você está tirando o hipocampo, você vai ver uma substância reluzente aqui que vai parecer que você chegou no tronco, mas você não chegou no tronco ainda. Então, você tem que tirar essa estrutura, porque a estrutura faz parte do hipocampo, para poder você acessar a cisterna, né? E aí você está realmente seguro que você tirou o hipocampo. Não sei se vocês já repararam isso no sentido do hipoglosso, se não, vocês passam a reparar. Assim. Detalhe anatômico interessante para vocês verem. Então, aqui eu coloquei uma tabela mais ou menos com o que é cada parte. Então, vocês dão uma olhada, mas basicamente isso que eu já falei, né? Então, as relações da cápsula interna, o mais importante aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, o joelho, na região do forame, ele está praticamente livre. Então, você vai entrar com o endoscópio aqui, existe um risco, mas ele existe de você fazer uma lesão. O paciente sair com déficit, falta de mergulho se tentar enfiar de qualquer jeito no endoscópio pelo forame.
Tá? Aqui ele está fazendo um acesso transcoroideu, né? Caloso transcoroideu, para vocês verem como é que são as relações anatômicas nesse caso, né? Lembrando que o acesso a gente tenta sempre fazer nessa região, aqui nessa região intermédia, costuma ter menos veias, então é nessa região que faz, né? O acesso do hemisfério, né? Que se vê foice, lá embaixo o corpo caloso e essas artérias aqui, que são quais? Os superior, que é famoso, Os marginal, mas profundamente perto do outro famoso, é famoso marginal. pericaloso. Famoso marginal. Eu acho que aqui deve ser pericalosa, né? Que tá bem encostado aqui no corpo caloso, mas é basicamente isso. Inclusive, você tem aquela história, né? Que algumas pessoas têm predominância na pericalosa, algumas pessoas têm predominância na caloso marginal, mais comum é predominância na pericalosa. E aberto ventrículo, aberto ventrículo, aí a gente começa a ver aqui as relações, né? Inclusive aquelas relações venosas importantes. Como é que chama essa região aqui? O encontro dessas veias. Ângulo venoso. Esse ângulo venoso ele é importante porque ele vai te marcar numa arteriografia, por exemplo, na fase venosa. Você consegue saber aonde está o forame. Inclusive, antigamente, quando não tinha tomografia, eles usavam, por exemplo, isso aqui para dizer, o forame tá deslocado para cima, para baixo, tá, entendeu? A arteriografia servia, entre outras coisas, para isso. Por isso que esse ponto ele é importante do ponto de vista da arteriografia, você sabe? O forame. Então, daqui para trás você tem o quê? Como é que chama essa estrutura que está entre o tálamo e o fórnix? Estrutura coreoidéia. Beleza. E aqui a gente tem o ponto das veias, né? Veia septal anterior com veia tálamo estriado, né? Que vai formar aqui. Lá profundamente, né? A gente não está vendo aqui, mas elas vão se juntar lá e vão formar uma veia que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Cerebrais internas, exatamente. Então, que é a continuação, ó, tá vendo? Junção do veia septal anterior com veia tálamo estriada, né? Veia cerebral interna, tá? E aqui você tem a arteriocoroideia póstero-medial, né? A póstero-medial vai entrar lá atrás pela cisterna quadrigeminal. Então, a póstero-medial vai entrar lá pela cisterna quadrigeminal. As póstero-laterais vão entrar transversalmente no ventrículo. Elas são mais de uma, duas ou três, geralmente de cada lado. Póstero-medial, geralmente uma só. Coroideia anterior, geralmente uma só também. Aqui que eu falei para vocês, ó, a parede anteromedial do forame, que vai ser formado pelas colunas do fórnix, que vão acabar lá nos corpos mamulares. E aqui, como é que chama essa estrutura aqui? É o joelho da cápsula utérica. Aqui, de novo, ó, isso aqui já é o teto, então, do terceiro ventrículo. Depois a gente vai entrar em terceiro ventrículo, não sei se vai dar tempo, senão a gente faz outro dia, terceiro ventrículo. Mas, basicamente, como é que vai ser as camadas aqui? Então, você vai ter o assoalho, os ventrículos laterais, que vai ser tomado pela fissura coroideia, né? O fórnix, a gente fala fórnix tálamo e a plexo coroide, tela coroideia. Aqui você vai ter a cisterna do velo interpósito, que às vezes pode chegar até aqui, por isso que você tem aracnoide aqui dentro. E é por isso que essa região onde tem aracnoide pode formar que tipo de tumor? Meningioma. Onde você tem aracnoide pode formar meningioma. Por isso que aqui atrás, lá perto do globus, no plexo coroide, você pode ter formação de uma região mais profundamente do ventrículo, né? Mas qualquer lugar do ventrículo pode ter uma região mais profundamente para ter meningioma no globus do corpo. Do plexo coroide, que é uma região que tem aracnoide bem proeminente ali, você tem possibilidade de formar meningiomas intraventriculares. Então, você vai ter aquela camada, como eu falei, né? Fórnix, fissura coroideia, plexo coroide, tela coroideia, cisterna do velo interpósito, camada vascular, e depois você vai ter de novo tela coroideia e o plexo coroide aqui embaixo. O plexo coroide, lembra que ele dá a volta, né? No ventrículo. Você vai ter o assoalho, do ventrículo lateral e do teto do terceiro ventrículo. Então, vocês veem aqui as relações com a cerebral, com as cerebrais internas, né? Uma vez que você abre elas, né, e é assim que é feito o acesso intrahemisférico para poder você acessar o terceiro ventrículo, e aí o terceiro ventrículo você consegue ver aqui as estruturas, né? Aqui duto, e aqui as comisturas, você lembra sempre, as comisturas são sempre inferiores.
Elas são sempre o ponto mais inferior do terceiro ventrículo. Fica fácil de lembrar assim. Que aí por cima da comistura posterior você tem o recesso da pineal, e a pineal vai se continuar na comistura das abênuas, tá? Então, que as paredes eu já mostrei para vocês, né? E aqui a gente consegue ver as relações aqui do átrio. Lembra que eu falei que o átrio ele vai coincidir, né? Ele vai apontar lá para o sulco, para o ponto do sulco interparietal, para o sulco pós-central. E aí você vê, essa figura é basicamente para isso, para você ver que o giro temporal transverso anterior aponta para o átrio, tá? E aí, aqui você consegue ver aquelas estruturas que a gente comentou, né? Aqui vai ser o bulbo caloso, aqui para trás e para cima você vai ter o calcaraves, aqui você vai ter o globus do plexo. Aqui o forame de Morro, né? Aqui que estrutura é essa? Oi? Cabeça de caudado, né? Vai ser o assoalho ventrículo. Aqui é o quê? Aí o padre. Aqui na verdade é o pacto com, na verdade, com o tame, né? Estriado, né? E aqui se tem o tálamo, né? Tálamo, fissura coroideia, então, que é o quê? Fórnix, né? Você vai ter a cruz do fórnix aqui, coluna do fórnix, coluna do fórnix lá na frente, cruz do fórnix, para baixo você vai ter as fibras, né? Que de novo que eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei daquela relação, né? Você tem giro, par e boca pau. Como é que chama isso aqui? Não, esse aqui, ó. Esse aqui é o denteado. Aqui é fímbria. Isso. Então é sempre nessa ordem, né? Giro par e boca pau, giro denteado, fímbria, uncus, parte posterior do uncus, cabeça, o hipocampo, que é a parte anterior, você tem o sul, que vai dividir a cabeça e hipocampo da amígdala, e aqui vai estar a amígdala, né? Na parte anterior do uncus, né? A parte anterior do uncus você vai ter dois giros, né? É o giro semianular e o giro ambiens, e aqui na parte do cirão você vai ter a, giro cirado, Jacobini, não, O outro lado que você falou. não, a banda de Jacobini é outra coisa, que é o que vem. E o intralinho. Mais importante de lembrar que esses outros dois, você sério que eu acabo esquecendo. É, bom, aqui o que eu falei para vocês, aqui, ó, mais para trás você tem o calcarabes, né? E aqui você vai ter o bulbo do caloso, né? Aqui você tem o globus do plexo coroide. E aqui o plano temporal, né? Lembrando que o final dele é o giro temporal transverso anterior, ele vai apontar aqui para o átrio. E aqui é o sulco circular da ínsula. O sulcante da ínsula, aqui é o inferior, né? Que estaria acabando aqui, superior e anterior lá na frente, né? São três. E a ínsula você vai ter os giros longos e os giros curtos divididos pelo sulco central da ínsula, que vai coincidir na superfície com o quê? Subcentral. Subcentral. Então, o subcentral vai. E perceba que os giros longos têm relação com essa estrutura e os giros curtos com essa estrutura. Quais que são? Oi? Na verdade, assim, é mais com tálamo, né? Com tálamo e putame, né? Então, lentiforme vai ser mais. Exatamente, lentiforme. Então, você vai ter essas duas relações, elas são importantes. Então, na verdade, a cápsula interna, né, o joelho dela, assim, justamente nessa divisão entre essas duas estruturas, né, vai constituir com o sulco central, com superfície. Aqui o que eu reforçando o que eu falei para vocês, né, que seguindo a retirada das estruturas, que você tinha mostrado para vocês a amígdala, né? E aqui você tem aquele sulco, né, que vai dividir cabeça e corpo da amígdala, que eu mostrei para vocês, né, o bulbo do corpo caloso e calcaralis. Eminência colateral, né? Trígono colateral, calcaraves. Mesma coisa, deixa eu ver se
que as outras relações anatômicas que eu mostrei para vocês, né, com as cisternas, né? E aqui que é interessante para a gente ver. Isso mesmo. Então, é o giro sinado, banda de Jacobin, giro intralúbrico, o semianular, né? E semianular e o giro ambiens aqui, né? Então, o giro ambiens, porque ele tem relação com a cisterna ambiens, e aí lembrando que aqui é o uncus, né? O uncus nada mais é que a continuação do giro pareipocampal, dando essa volta sobre ele mesmo, né? E no final desse sulco uncal, esse que é o sulco uncal, né? No final dele, você vai ter um ponto coroideu inferior, né? Então, na verdade, é dessa região aqui, que é onde acaba a cabeça do hipocampo, tá vendo que coincide, né? O final da parte posterior do uncus, né? Vai coincidir com o ponto coroideu inferior, vai entrar a artéria coroideia anterior, né?